presidente da Câmara de Campos, Fred Rangel. Os detalhes das últimas mudanças no Legislativo campista. Fernando Machado assume cadeira deixada por Juninho Virgílio. Rede Aurora é homenageada pelo seu 10º aniversário. E os projetos que foram destaque na Câmara esta semana. Esses são os destaques do Jornal A Voz de Campos, que começa agora. Está no ar. Jornal A Voz de Campos. Feito com interatividade. E você é a prioridade. Olá, muito boa noite para você que nos acompanha ao vivo nessa quinta-feira, uma quinta-feira muito especial. Afinal, Vanessa Nascimento, muito boa noite. Boa noite, Pedro. Ontem, no dia 15 de abril, foi aniversário da Rede Aurora de Comunicação, o nosso aniversário de 10 anos de fundação, né? Não é à toa nós estamos com essa logo comemorativa aqui nas nossas transmissões desde fevereiro e hoje com essa edição especial do Jornal A Voz de Campos. Lembrando, a gente vai falar muito sobre isso ao longo do programa, Vanessa, mas quem está aí nos acompanhando, seja pelas redes sociais ou pela TV, deixa eu passar aqui os canais na qual você pode acompanhar o Jornal A Voz de Campos e toda a nossa programação. Nas redes sociais, @Voz de Campos e também na TV Aurora, tvaurora.com.br e o nosso super aplicativo, Vanessa, que está cada vez melhor agora com um site novo, tá? A gente mudou o nosso site, aquele que você acessava lá, clicava uma vezinha só, baixava já o nosso aplicativo e ficava tranquilo. Se você ainda não tem o aplicativo da Rede Aurora, acessa aí, Rede Aurora Play. É o domínio que todo mundo já conhece, redeauroraplay.com.br. Você vai lá, vai clicar uma vez só e já vai baixar o nosso super app. E em breve na Play Store. Ou seja, mais alcance ainda mais fácil dos nossos espectadores e quem quer conhecer a Rede Aurora, né, Vanessa, de acompanhar os nossos conteúdos. Bom, eu sou Pedro Souza, ao meu lado, já disse, Vanessa Nascimento, muito boa noite. Boa noite, Pedro, boa noite a todos que estão acompanhando aí o Jornal A Voz de Campos. E agora a gente vai com os bastidores da Câmara. Exato, antes, deixa só eu fazer uma correção, porque eu não dei o bom dia para quem nos acompanha nas nossas reprises. Afinal, o Jornal Aurora é reprisado todo dia. Jornal A Voz de Campos. O Jornal Aurora é o de terça-feira. O Jornal A Voz de Campos é reprisado todo dia na TV Aurora, às 8 da manhã. Então, se você quer acompanhar novamente a nossa programação, você pode ver todos os programas, tem um horário alternativo na nossa TV. Já disse aí todos os domínios, os caminhos para você baixar o nosso aplicativo ou acompanhar a TV Aurora. Agora sim, Vanessa, o que você tinha dito? Nós vamos aos bastidores da Câmara. Perfeito. E nessa semana a gente vai destrinchar um pouco aqui sobre mais mudanças que aconteceram na Câmara de Campos, né, Vanessa? O Juninho Virgílio assume Secretaria de Governo. Exato, aceitando um pedido do ex-prefeito Vladimir Garotinho e formalizado pelo atual prefeito, Frederico, o ex-líder de governo, Juninho Virgílio, agora assume a pasta que já foi comandada recentemente, inclusive por Rui Crispim, não é, Vanessa? E o papel do Juninho, presume-se, seguirá sendo de grande importância na relação entre os poderes legislativo e executivo. E o ex-vereador já comandou a Secretaria de Governo no primeiro governo de Vladimir, não é isso, Pietro? Exato, é uma baixa muito importante na Câmara, mas que com certeza vai reforçar bastante o executivo do agora prefeito Frederico Paes e a gente deseja muito sucesso a Juninho nessa empreitada. Com certeza não é fácil, mas que ele já teve à frente. E com isso, Dudu Azevedo assume como novo líder de governo na Câmara de Campos. Exato, Vanessa. Um dos vereadores mais à base, digamos assim, da atual legislatura. Também é um dos mais novos e está em seu primeiro mandato. Essa foi a escolha da base do governo para a liderança. Dudu Azevedo foi eleito pela primeira vez em 2024 e desde o início de seu mandato tem feito, para além da atuação na rua e no gabinete, né, Vanessa, que é o
o que se espera, obviamente, de um vereador, na tribuna, no plenário, tem feito também uma forte defesa do seu grupo político. E já na saída de Juninho, ele assumiu o posto já na última terça-feira. Exato, a gente viu alguns trechos aí das sessões dessa semana, houve até uma mudança de disposição das cadeiras na Câmara, né? Uma mudança visual. A gente vai trazer na próxima semana, né, na próxima edição do Jornal Voz de Campos, como que ficou e quais foram essas mudanças, né? Para que o público possa entender visualmente também o que está acontecendo ali. Porque ali cada vereador tem sua cadeirinha ali no lugar certinho, né? No seu lado, né? Exato. Certinho. E aí, com essas mudanças, né? As pessoas, o que houve ali, né? Por que Dudu está num lugar diferente? Porque a cadeira onde o Dudu está agora, só para explicar, é justamente nós seguimos a base do parlamento britânico, que foi o que colocou esquerda e direita, é o que está mais à base. É o último de todos, onde sentava o Fábio Ribeiro, inclusive. Ele ficava mais à frente, mais ao centro do plenário, e agora, como líder, ele, por algum motivo, resolveu ir para a última cadeira. E aí a gente viu várias articulações ali, ou simples conversas, a gente não consegue presumir nada, tanto entre Dudu, Bruno Pezão, Silvinho Martins, e inclusive com Rogério Matoso. É isso aí. E o primeiro suplente do Podemos, Fernando Machado, conhecido como Fernando de Dr. Edson, tomou posse nessa quarta-feira, não é isso, Pietro? Exato. Fernando trabalhou como chefe de gabinete do ex-presidente da Câmara de Campos, Dr. Edson Batista, e foi diretor da Casa de Leis. Hoje, vereador, ele também é uma das lideranças de cultura em Campos, fazendo parte também da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima. E uma de suas principais bandeiras será justamente a cultura. Fernando toma posse logo antes da sessão dessa quarta, já participou também da sessão, e a gente vê aí essa cerimônia, essa sessão solene que foi marcada por várias presenças, incluindo a da irmã. O Fred ele vai conseguir confirmar, mas eu acho que, se eu não me engano, é irmã de Dr. Edson Batista, o Juninho Virgílio, vereador saínte, Tiago Virgílio, o subsecretário agora Cabo Aluncimar, o vereador que saiu, mas já está voltando para a vaga dele, Felipe Coutinho, Marcione da Farmácia, Cassiano Tavares e outros que, porventura, eu posso ter esquecido aqui, mas como a gente vê, foi casa cheia, né? Uma cerimônia aí, casa lotada, logo no começo da tarde dessa quarta-feira, e os vereadores, inclusive, fizeram uso da palavra, houve muita emoção, inclusive por parte do Fernando. E o novo vereador, o Fernando, antecipou alguns de seus projetos e falou também sobre essa emoção, justamente, de fazer parte do Legislativo agora, em entrevista para o Jornal Voz de Campos. Na tela. Exatamente, obrigado. Obrigado aí a todos da Rádio Aurora, né? Uhum. Um momento de muita emoção para mim, de estar retornando para essa casa. A Câmara é uma casa que me abrigou aqui já durante quase 30 anos, né? Que eu tive essa honra de trabalhar aqui junto com o vereador Edson Batista, né? Até a gente comentou aqui agora sobre o nome, né? Uhum. Que realmente eu até falava na minha campanha que eu tinha o privilégio de ter dois nomes de dois grandes homens, que é o Fernando Machado, que é o meu pai, o meu saudoso pai, e o Dr. Edson Batista, pela história dele, por tudo que ele me ensinou na política. Então, as pessoas hoje em dia, o Fernando Machado, o Fernando Dr. Edson, não tem problema algum, os dois me honram. Quanto ao dia da posse hoje, foi muito gratificante. A gente, quando vai para a rua, coloca uma candidatura de vereador, que seja, a gente espera que as pessoas nos abracem, acreditem na gente, acreditem nas nossas propostas. E a minha campanha foi uma campanha em cima disso, em cima de propostas, uma campanha de reuniões domiciliares, conversando com as pessoas, e o resultado foi hoje aqui, com um público maravilhoso que veio aqui prestigiar. Fiquei muito emocionado e muito feliz. Quanto à questão dos projetos, sim, realmente, eu venho da Fundação Cultural Oswaldo Lima, né? Estava lá agora como vice-presidente.
e já vim com uma tempestade de ideias, principalmente para a área da cultura. A gente sabe que a gente é vereador para olhar todas as áreas do município, mas a cultura eu vim realmente até com essa missão de olhar com mais carinho, de tentar emplacar alguns projetos aqui que são importantes. Inclusive comentei aqui no discurso de posse a respeito da lei do marco regulamentar da cultura, que é uma lei federal que foi feita agora em 2024 e que os municípios precisam aderir através da Câmara Municipal para poder participar desse marco regulatório. E isso está faltando aqui em Campos. A gente teve uma dificuldade muito grande lá na Fundação Cultural, que você faz a captação do recurso, mas para você fazer esse recurso chegar até os fazedores de cultura, tem uma burocracia enorme, e essa lei é exatamente para poder abrir os caminhos e é um facilitador para que essa captação de recursos chegue lá na ponta, para que as coisas aconteçam. Então é um dos projetos que eu vou imediatamente, estou com minha equipe já praticamente fechando esse projeto. Eu estou com um projeto também que a gente chama para ver a banda tocar, para ver a banda passar, que são as bandas centenárias de Campos, a Lira Guarani, a Lira Polo, vários que tem aí no interior do nosso município, que me procuraram, quando souberam que eu ia tomar posse, já me procuraram. Vamos fazer um projeto para poder dar um apoio a essas bandas que estão aí, têm história e hoje estão sem condições de sobreviver realmente, entendeu? Tem um projeto também que eu vou logo colocar em pauta, que é o Fundo Municipal para o Arquivo Público de Campos, para a restauração do arquivo. A gente sabe a importância disso. Quando o ex-prefeito Vladimir conseguiu um recurso para a reforma da restauração do arquivo público, mas como não tinha um fundo específico, teve que ser alocado lá na UENF. A UENF está lá, está fazendo o seu papel, mas seria muito mais ágil se estivesse na Fundação Cultural, no próprio arquivo público. Então, essa lei, tem muitas leis. A gente pensa também na questão dos músicos que me procuraram, na questão do incentivo para eles, né? Mas tem muitos projetos na área da cultura, também tem algumas coisas que a gente está pensando na área da educação, e tudo assim, o que eu falei aqui, eu repito, eu estou vindo para ficar na base do governo Frederico Paes, que me recebeu de braços abertos, mas eu sempre gosto de dizer que o aliado leal é o aliado que diz o que está bom e o que está ruim. E eu vim aqui também para tentar ajudá-lo, se puder, com a minha experiência e aprendendo junto com os amigos, arrumar saídas também para o governo. E o principal, atender as pessoas da nossa cidade. Tá bom? Perfeito, está aí a fala, a primeira entrevista do agora já empossado vereador Fernando Machado, também conhecido como Fernando de Doutor Edson, né? Que, como a gente disse, ele trabalhou por muitos anos, Vanessa, com o ex-presidente da Casa de Leis, Dr. Edson Batista. É inegável o legado que Dr. Edson teve para a Câmara e, por consequência, para a cidade, né? Sim, com certeza. Se hoje nós temos a TV Câmara em si, foi não no mandato, mas na gestão, né, mais especificamente de Dr. Edson, o corredor cultural, se não me engano, a escola legislativa também, aí Fred, né, daqui a pouco a gente vai receber aqui, já está inclusive nos nossos estúdios aqui na Rede Aurora, o presidente atual da Câmara de Campos, Fred Rangel, que vai poder confirmar para a gente, né, o que das benfeitorias que nós temos hoje na Câmara, das melhorias que nós tivemos, quais foram também ali da gestão de Edson Batista. E o Fernando, ele tem muito disso, né? A gente viu essa recepção do público realmente que marcou presença em peso ontem, na última quarta-feira na Câmara, de que pode ser uma continuidade do legado também, né, desse que foi o mestre dele na política, digamos assim, e como a gente viu também na entrevista, um mandato com certeza vai ser muito voltado para a cultura da nossa cidade, que, convenhamos, precisava e por hora segue precisando de alguém que olhe por ela. Segue, com certeza. A gente até já falou isso aqui, né? Que a cultura da cidade precisa ter um olhar mais, né, mais atrativo, um olhar maior.
E com a chegada dele, vamos ver se dá um up na cultura aqui de Campos. Exato. Nós temos alguns comentários. Lembrando, você que está nos acompanhando hoje pelas redes sociais, pode enviar o seu comentário, sua mensagem. Eu vou lendo aqui pelo meu notebook mesmo, aqui está mais pertinho para mim. Quem está com a gente é a Ana Caroline Azeredo, o Carlos José. Nós temos alguns comentários aqui. O Jason Pinheiro, um abraço, Jason, também da Câmara. A Érica Viana. Meu grande amigo Gaudi, mandando aí os parabéns pelas reportagens, pelas entrevistas. Muito obrigado. E aí, todo mundo mandando aqui o seu boa noite. Lembrando, né, que hoje é uma edição especial, né, Vanessa? Sim. Não só porque nós recebemos nessa quinta-feira aqui, daqui a pouco a gente vai ter o prazer de entrevistar mais uma vez o presidente da Câmara, Fred Rangel, mas também por ser uma edição que marca os 10 anos da Rede Aurora. Já a gente fala disso. Pode ser? Sim, pode ser. Porque seguindo nas mudanças do Legislativo, o vereador Leon Gomes retornou à Câmara. Mas ele tirou licença, né, por motivos pessoais, e o retorno aconteceu na semana passada. E o pedido foi formalizado à mesa diretora da Câmara nesta terça-feira. Exato. Com isso, gente, o Felipe Coutinho segue como vereador. A expectativa é de que Leon retorne em 2 semanas. Após isso, o vereador recém-possado, que é o Felipe, deixaria a Câmara novamente. Porém, trazer um dado aqui para vocês, Vanessa. O Marcelo Feres, que assumiu como suplente do PDT, mesmo partido do Leon e do Felipe, ele deve retornar para o Executivo, mas não para a Secretaria de Educação, que é a pasta de onde ele veio. E sim, né, o boato que corre é de que Marcelo deixaria a Câmara para assumir justamente a Fundação Municipal da Infância e Juventude, que foi o órgão, a pasta, que Leon deixou recentemente. É isso aí. E Luciano Freitas, mudando assim, né, de assunto, Luciano Freitas anuncia Maicon Cruz como seu pré-candidato à Alerj. Exato, a apresentação marca mais um passo na articulação política que Luciano, que é empresário, apresentador aqui da Rede Aurora e pré-candidato a deputado federal, vem promovendo nos últimos meses, com presença ativa nas redes sociais e reuniões com lideranças do Norte Fluminense. E no dia 1º de abril, ele recebeu o ex-governador e pré-candidato ao governo do Rio, Wilson Witzel, que declarou apoio público à sua pré-candidatura ao Congresso Nacional. Durante o anúncio dessa semana, Luciano ressaltou a relação de amizade e parceria construída ao longo dos anos com Maicon, que está em seu 2º mandato como vereador no município e é pré-candidato a deputado estadual pelo Partido Verde. Agora a gente vai mudar aqui, olha. Projeto que prevê penalização para donos de pitbulls em caso de ataque é aprovado. Exato, Vanessa. A lei de autoria do vereador Anderson de Matos prevê a aplicação de multa e responsabilização, falei certo? Sim, com certeza. Civil e administrativa para donos de cães das raças Pitbull, Rottweiler, Doberman, Pastor Alemão, Fila Brasileiro, entre outros, em caso de ataques, ferimentos ou danos a pessoas ou a outros animais no município de Campos. E é uma proposta, né, muito interessante, ô Pietro. Espero que seja aprovada, né, no Executivo. Porque seja sancionada, né? Sancionada, sim, né? Porque sim. Agora foi aprovada na Câmara, Exato. né? Espero que seja sancionada, porque eu comentei justamente na última terça-feira aqui, em entrevista com o diretor do CCZ, falando sobre essa questão, porque essa semana mesmo eu presenciei um pitbull que estava com um senhor, apenas com uma guia comum. Eu comentei na hora, ele deveria estar com uma enforcadeira, uma focinheira. Por lei. Focinheira. E quando eu parei na loja de ração, que eu estava indo comprar ração, o dono da loja tinha falado que ele tinha atacado um senhor da esquina, que tem um bar... É tipo um depósito, né, de bebidas. Ele tinha atacado. E aí o dono ajudou com uma escada, empurrando o pitbull. E naquela hora que eu vi aquele senhor, ele não era o dono. Ele teve a coragem de chegar
se aproximar do animal, colocou a guia, levou para a casa dele, botou numa varanda lá, até conseguir achar o dono para poder devolver. Muito corajoso, né? Porque eu não teria essa coragem, né? E assim, se ele tivesse atacado, né, conseguido atacar aquele senhor, porque era um senhor de idade, poderia ter feito um estrago, né? Poderia levar, inclusive, ao óbito que, enfim, nós E a gente não sabe o motivo por aquele cachorro estar na rua, mas assim, provavelmente ele não estava abandonado. Ele pode ou pular do muro, ou saiu quando alguém deu um vacilo ali com o portão, alguma coisa desse tipo. Sabe que, aparentemente, era um cachorro bem cuidado. E a lei do Anderson de Matos, né, esse projeto de lei, ele prevê justamente isso. Em caso de omissão ou... eu não lembro a palavra correta, mas seria como... endossar, realmente, ou por descuido, omissão do dono, do tutor, do responsável do animal, em caso de ataque, o responsável é penalizado. E aí tem os degraus, né? Tem os graus ali de cada multa. Uma multa de tantas UFICAS em caso de ferimento, de tantas UFICAS em um caso mais grave, enfim. O vereador explicou muito bem na tribuna e o vídeo, inclusive, com todos os detalhes, está disponível na rede social do vereador Anderson de Matos. E só assim, porque as pessoas terem consciência, né? Tem que doer no bolso, né? Para poder o pessoal entender que tem que tomar uma atitude. E em caso enfim, um caso até de morte, digamos assim, que venha até a ocorrer uma prisão nesse caso, né? Se for por parte de omissão do dono do animal ou até um certo endosso, porque essa lei também engloba ataque a outros animais. Sim, sim. Cachorro desgraçado do vizinho, eu boto o meu para atacar ele. Aí eu sou... Obviamente, não me lembro, tá? Peço perdão se isso é previsto na lei, mas seria muito interessante caso fosse, nesse caso de endosso, digamos assim, de que seja passível até de prisão do dono. Sim, porque sim. Só aí, quando pesa no bolso e tem a possibilidade, que pesar no bolso, às vezes vai pesar para mim e para você. Mas para quem tem condição de bancar, tá beleza, tá verdade. Tranquilo. Paga outra. Não tem problema nenhum. Ou quando tem um contato muito bom, né, dependendo, que espero que não seja o caso, que consegue até abafar. Mas quando há a possibilidade de ter uma punição maior, aí sim a pessoa pensa duas vezes até antes de adotar um animal desse, né? Porque a gente sabe que não são raças fáceis de lidar e que tem dado problema. Agora, Pietro, vamos falar de algo que aconteceu muito legal, né? Na última terça-feira, na Câmara de Campos, que a Rede Aurora foi homenageada pelos vereadores aqui da nossa cidade. Exatamente. Na sessão dessa terça-feira, dia 14, os vereadores de Campos homenagearam a emissora pelo seu aniversário de 10 anos. Como eu disse, nós completamos nessa última quarta, no dia 15. E a iniciativa partiu do vereador Rogério Matoso, que propôs essa moção de aplausos à nossa equipe, né? Nós vamos ver o vídeo da fala do vereador Rogério Matoso agora, na tela. Senhor presidente, eu quero também fazer uma moção de aplauso à Rede Aurora, que completa amanhã 10 anos, na quarta-feira, criada em 2016. A Rádio Aurora foi pioneira no Rio de Janeiro a mesclar a transmissão FM com formato de podcast pelas redes sociais, pautada pela liberdade de expressão e pelo sonho de Germano dos Santos de dar voz à população. A Rede Aurora expandiu seus canais de comunicação, criou o Jornal Aurora, o jornal A Voz de Campos, que são referência no jornalismo e na política regional. Em 2026, eles relançaram a TV Aurora com uma nova grade de programação e muito mais alcance. Somente no ano de 2025, a Rede Aurora teve uma média de 1,5 milhões de acessos mês, alcançando mais de 40 mil visitantes únicos no mês. Hoje, conta com 15 programas em sua grade, que conta também com entretenimento, séries, filmes, músicas e reprises. Então, quero dar parabéns aí à Rede Aurora, que dá oportunidade para a gente falar o que a gente pensa, né, nos seus programas. Mandar um abraço para Edmar, para Germano, para Pietro, que é uma grande revelação, que está sempre aqui conosco na Câmara, levando, aproximando tudo que a gente fala aqui
da população. Parabéns, Rede Aurora, e convido todos os colegas que quiserem assinar também, porque é a rádio que está aqui democratizando o que a gente fala. E os vereadores Maicon Cruz, Dudu Azevedo, Dandinho de Rio Preto, Luciano Riulu, Pastor Marcos Elias, Anderson de Matos, Nildo Cardoso, Ciro Rocha e o presidente da Câmara, Fred Rangel, também reverberaram a moção. Na tela. Gostaria, Rogerinho, de assinar mesmo em conjunto e aqui trazer alguns nomes, como você trouxe, do Pietro, que está sempre aqui democratizando a informação, levando a informação de maneira imparcial, escutando a todos os vereadores, destacando todos os projetos relevantes para a sociedade que são pautados aqui nessa casa. Ao grande Germando também, que é parceiro e pioneiro aí, idealizador de todo esse complexo de informação aí da cidade. E a Vanessa também, que está lá agora apresentando um novo programa. Também deixo os parabéns para ela, porque a gente está aqui fazendo uma moção para um veículo de comunicação que celebra mais um ano, mas a gente não pode deixar de parabenizar aqueles que estão lá fazendo do veículo que ele é. Esse trabalho de relevância para a sociedade. Então, parabéns a todos que compõem a Rede Aurora. E parabéns, Rogério, pela iniciativa. Parabenizar aqui o vereador Rogério pela proposição dessa moção. E de antemão já pedi também que possa estar assinando junto com Vossa Excelência. Dar os parabéns aqui realmente à Rede Aurora, e aí faço isso na figura do Germano, que foi o idealizador e criador deste grande projeto. Estendo isso aí a todos os que fazem parte, o Pietro, o Edmar, outros que estão ali fazendo os seus programas e escrevendo suas matérias. Costuma-se muito falar que hoje temos os 3 poderes, né? Executivo, Legislativo e Judiciário. Mas eu costumo falar que existe um 4º poder hoje muito forte, que é a comunicação e a imprensa, que realmente dá voz, leva voz e tem colocado a sociedade sempre a par de todos os acontecimentos que vem acontecendo. Então, é de se deixar aqui a grande relevância de todo o trabalho feito, não só pela Rede Aurora, como todas as redes que fazem a cobertura política, esportiva ou de qualquer nossa, mas como a nível nacional. Então, projetos como esse devem ser realmente exaltados, e de antemão aqui também deixo mais uma vez aqui meus parabéns para toda a Rede Aurora. 10 anos, meu irmão, parabéns para a Rede Aurora, seu pai lá, Edmar, todo mundo lá. A gente sempre que vai lá, somos muito, então assim, venha mais 10, mais 10, mais 10 e tudo de bom para a Rede Aurora. Obrigado. Aniversário da Rádio Aurora, Rádio essa que eu tive o prazer de ir lá, ser entrevistado lá, né? E Pietro, um cara aqui que vem sempre acompanhando a gente aqui direto. Parabéns também pro meu amigo Edmar Pitac também, que é um cara também que cobra muito quando tem de cobrar. A política é assim, né? Defender o direito do povo, então eles temos de entender isso, né? Que tudo que venha falar numa rádio, numa TV, alguma coisa que é para defender o povo, nós temos que estar sempre apoiando, que esse é o papel do vereador. Então, parabéns Rádio Aurora, né? Que vem muitos anos por aí. Valeu, obrigado, Pedro. Boa noite mais uma vez, parabéns vereador Rogério Matoso pela moção merecida à Rede Aurora, né? Tá ali o Pietro, sempre atuante, sempre presente aqui também, e que a Rede Aurora, ela possa estar aí prestando seu serviço à nossa população de utilidade pública por muitos e muitos anos. Desejo toda a sorte de bênçãos a todos que compõem a Rede Aurora, em especial o nosso amigo Germano, como disse o vereador Dandinho, sempre nos recebe muito bem, né, lá na sua base. Então, que Deus dê muita saúde, muitos anos de vida e sucesso ao meu amigo Germano e toda a sua família e toda a Rede Aurora. Obrigado, presidente. Vamos avançar, porque em Deus faremos proezas. Um abraço, Pietro. Para discutir o vereador Anderson de Matos. Presidente, retorno à tribuna para parabenizar meu amigo Rogério Matoso, presidente da Rede Aurora, o Germano, Edmar Pitac. Fugiu o nome do Edmar Pitac. Na pessoa do meu amigo Edmar Pitac, quero parabenizar todos os apresentadores da Rede Aurora.
e desejar sucesso sempre para a emissora. Obrigado, presidente. Para discutir, o vereador Nildo Cardoso. 2 pontos. Lá atrás, quando eu saí do governo de Rafael, fui exonerado no programa de rádio quando eu falei na Continental com Cláudio Nogueira. Ele perguntou, vereador, se o Ceasa não saiu, o Ceascan, eu falei, eu saio do governo. À noite eu fui exonerado. Mas já tinha marcado que no outro dia que eu teria uma entrevista na Rede Aurora. Quando eu chego lá, encontro quem? Álvaro Oliveira terminando o programa dele. Nós acabamos juntos ali e trocando ideia. Mas às vezes acontece, como recentemente, a mesma coisa quando a gente ganhou a eleição, o comentário dentro da própria emissora de que onde é que Nildo arrumou 4.106 votos, que a gente não via nada em lugar nenhum. Ué, ninguém me acompanhava. Como é que quer saber onde é que eu estava andando, onde é que o voto saiu? É só procurar na Justiça Eleitoral que vai descobrir quantos votos fez e onde fez. Mas eu tenho essa dívida de gratidão com o Germano, abriu as portas, e um programa que era para ser feito em 1 hora, nós levamos 2 horas e meia no ar, no dia seguinte que eu saí do governo. E quando o programa, na noite, ele me enviou que tinha participado, sem impulsionamento, 35 mil pessoas tinham assistido aquela entrevista. Então, eu quero parabenizá-lo, parabenizar toda a equipe, né? Mas muitos anos, né? E eu vou aceitar o convite para ir na Rede Aurora em breve, porque o convite já foi feito. Eu já recusei várias vezes, mas eu prometo que eu vou voltar lá. Tá bom? Parabéns, Rogerinho. De volta mais uma vez, não é para nada, né? Para parabenizar a Rede Aurora, né? Um grande canal de comunicação, né? Para todos nós. Eu também já estive lá, eu acho que umas 3 vezes dando entrevista e pude ali ter a oportunidade de expor meus projetos, de expor minhas ideias. Foi o primeiro canal de comunicação que eu tive acesso, né? Então não poderia deixar de vir aqui e desejar um feliz aniversário para eles, né? Pro Pietro, pro Germano. O Germano é um grande amigo que se tornou um grande amigo, né? Estamos até agendando aí a próxima entrevista para estarmos falando sobre internação involuntária, internação compulsória. Ele já falou que vai me dar um espaço lá para explicar como que vai ser isso. Então é motivo de alegria, né? Porque são 10 anos, né, cara? Não são 10 dias. Esse canal de comunicação aí que nos favorece e nos dá espaço para estar expondo, né, nossas ideias, nossos projetos. Então, gratidão, transmito meus parabéns e a minha gratidão a vocês. Que fique registrado aqui ao Pietro, transmita a todos lá da Rede Aurora, a pessoa lá do Germano, do Edmar, nosso reconhecimento aqui ao trabalho de vocês, o belo trabalho que vocês fazem lá e parabéns pelos 10 anos de história. Tá aí, a gente acompanhou um pouco de cada fala, né, dos vereadores que desejaram na tribuna, na terça-feira, aí os seus votos para a Rede Aurora em comemoração aos nossos 10 anos de história. Mas, claro, né, os demais vereadores que porventura não subiram todos se dedicaram um momento ali durante a própria sessão ou fora da sessão para me cumprimentar. Mas, em especial, claro, a gente sempre deve dedicar essas honrarias, digamos assim, a quem é o nosso idealizador aqui desse projeto. Pai, o criador, né? Exato. Dandinho até brincou, ficou uma coisa meio ambígua ali. Dandinho falou, manda um abraço pro seu pai e Edmar. Teve gente que ficou, peraí, Germano é o pai de Pietro? Outros entenderam que ele estava dizendo que Edmar, que era o meu pai, e ninguém entendeu nada. Mas ele até deu uma parada ali que os vereadores falaram. Mas para esclarecer, ele brincou, né? Falando que você seria o filho do Germano, que não é, mas né, é um filho. Será? É um filho do coração, né? E também mandou um abraço pro Edmar, né? Exato. Mas aí a gente dá todos os créditos ao Germano Santos, que é o criador, né, da Rede Aurora, o diretor. E a gente parabeniza a emissora por esses 10 anos, por ter chegado até aqui da forma que chegou até hoje, né, com essa estrutura maravilhosa. A gente sabe que existem outros veículos, né, assim locais também, mas a Rede Aurora cresceu de uma forma muito legal, né, ao longo desses 10 anos, e a gente só tem
agradecer ao Germando por também estar aqui, né? Que ele tem um carinho muito grande por mim e eu também tenho um carinho enorme por ele. E quando a gente fala nessa trajetória, não me lembro agora quem falou ali que 10 anos não são 10 dias ou não são 10 meses, né? Para suportar tudo que está junto, infelizmente, no pacote que é você estar aqui, você ser um jornalista, ainda mais estando de frente, você é o jornalista, você já sofre, né? Você é a cara em alguns momentos, mas quando você é o jornalista e o diretor, né? Verdade. Aguentar a porrada de todo lado durante 10 anos não é fácil. É verdade. Não é fácil. E a gente vai aprendendo um pouquinho disso também aqui, vai vivendo um pouco disso. Mas se não houverem pedras, a gente não consegue construir o nosso castelo, o nosso estúdio, como é o nosso carro. É verdade. Então, eu também só tenho... assim, me faltam palavras que eu já sou ruim de expressar meus sentimentos em qualquer ocasião, mas... eu sou extremamente grato, primeiro a Germando, por toda o apoio que ele me dá, não só de forma profissional, mas também pessoal. Afinal, eu cheguei aqui com 18 anos de idade, né? Eu cheguei aqui garoto. Fiz um projeto que era para ser um projeto só, né, ali de estudante e Cresceu. Fiquei. Não sei se eu cresci ainda, mas fiquei aqui. E a gente está vivendo essa loucura, né? E sempre foi o meu grande sonho trabalhar na televisão, trabalhar com jornalismo. Então, se hoje eu posso dizer que eu já realizei, e inclusive, vou falar melhor sobre isso depois, mas eu sou extremamente grato também ao nosso convidado que vai estar aqui daqui a pouco, né? A gente teve a oportunidade de fazer algo histórico ano passado, no encerramento da temporada de 2025 do Jornal Voz de Campos. Sim. Sou grato também muito ao Edmar por tudo que ele faz e fez aqui, tanto na parte profissional como também pessoal, ajudas pessoais. E vou resumir em uma palavra só, porque eu vou ficar divagando aqui o programa todo se deixar. O que resume a minha participação até hoje aqui na Rede Aurora é gratidão. Sempre. E o Edmar também, ele tem um papel muito grande aqui dentro, né, de grande ajuda. É uma pessoa assim muito querida também por mim e tenho certeza também que ele tem um carinho muito grande. E ele, né, já trabalhei direto com ele algumas vezes e eu também, né, agradeço a ele por essa parceria, né, que ele tem com o Germando aqui dentro. Exato. E só para constar aqui, eu fiz público lá na Câmara. Os vereadores estão de prova, mas vou fazer público aqui também. Sonildo Cardoso só aceitou o convite e já está formalizado. Nós só precisamos fechar a data para você vir aqui nessa bancada, tá certo? E o vereador Ciro Rocha também, que falou aí. Nós estamos marcando também uma entrevista. Muito em breve vai estar aqui com a gente no Jornal A Voz de Campos. Agora, Vanessa, a gente vai para um rápido intervalo. Recadinho muito breve da nossa patrocinadora oficial, a Coagro, e na volta nós recebemos o presidente da Câmara de Campos, Fred Rangel. Um minutinho, Jornal Voz de Campos já está de volta. Uma grande empresa não se constrói sozinha e nem de um dia para o outro. A unidade Paraíso Coagro está passando por obras para voltar a atender aos produtores do norte do estado do Rio. Um investimento de mais de 40 milhões de reais e com previsão de início das atividades já na moagem de 2023. A destilaria terá capacidade para produzir 350 mil litros de etanol hidratado por dia. A usina vai trabalhar com estoque ampliado e mais agilidade na descarga da cana, contando também com uma nova mesa alimentadora e novo hilo, trazendo melhorias na limpeza da cana com uma lavagem mais eficiente. A capacidade de moagem é de 220 toneladas de cana por hora. O caldo será extraído através de um novo desfibrador e novo picador. Depois, passará por uma peneira para clarificar o produto. A estrutura foi montada para reduzir as perdas de açúcar na torta de filtro.
A usina vai atender às normas de preservação ao meio ambiente e já realiza o plantio de 2.000 hectares nas terras da Unidade Paraíso, para viabilizar a moagem da próxima safra. Com responsabilidade social, a produção de etanol vai gerar mais de 1.500 empregos, dando preferência à mão de obra local. Fruto de um trabalho intenso de mais de 20 anos, a Coagro se consolida acreditando e investindo no produtor local. A Coagro reafirma o seu compromisso com o crescimento do produtor de cana e o desenvolvimento da economia local. Coagro, ao seu lado para crescer junto. Está no ar. Jornal A Voz de Campos. Feito com interatividade. E você é a prioridade. De volta com o Jornal A Voz de Campos. Muito boa noite para você que nos acompanha ao vivo nessa quinta-feira pelas nossas redes sociais e pela TV Aurora. Muito bom dia para você que está acompanhando as nossas reprises. E agora sim, recebendo o nosso convidado especial dessa semana, o presidente da Câmara de Vereadores de Campos, Fred Rangel. Muito boa noite, Fred. Seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal A Voz de Campos. Boa noite, Pietro. Boa noite, Vanessa. Todos que nos assistem do Jornal A Voz de Campos. Satisfação muito grande estar aqui fazendo esse bate-papo hoje com vocês. Vanessa, fique à vontade. Fred, boa noite, né? A gente agradece pela sua participação mais uma vez aqui, como o Pietro falou. E a gente vai começar, né, essa entrevista querendo saber quais são hoje, né, as prioridades da Câmara Municipal de Campos. Então, a gente, como muitos sabem, começamos nossa presidência, o exercício da presidência em janeiro de 2025. E de lá para cá a gente conseguiu diversos avanços na casa, uma uniformização das ações dos vereadores, mesmo sabendo que cada um tem o seu jeito de agir, o seu jeito de propor as suas indicações, mas a gente conseguiu, dentro do nosso colegiado, organizar melhor os trabalhos e eu acho que esse era o pontapé inicial que a gente precisava, organizar melhor para poder as coisas ocorrerem com maior fluidez. A população espera isso da gente e é o que a gente busca incessantemente. Tá, mas assim, destacando as prioridades assim, em relação ao município, em relação a projetos, quais que você poderia falar para a gente? Então, no ano passado, um ano de muita austeridade econômica, o principal foco foi dar sustentabilidade ao Executivo para que dentro das suas dificuldades a gente conseguisse atravessar o ano de 2025. Um ano muito penoso do ponto de vista econômico. Quem estava perto, participando, pôde evidenciar isso. E a Câmara conseguiu uma produção legislativa muito boa, os vereadores com projetos de grande relevância, projetos também do Executivo que eram necessários serem encaminhados, discutidos e aprovados, e a gente buscou por seguir esse caminho. Beleza. Tá? Presidente, a gente tem notado que a Câmara tem investido em mais transparência e aproximação com a população, não só pelos trabalhos nas redes sociais, mas até pelo próprio slogan, né, da sua gestão. Sim. Quais medidas você consegue trazer aqui, levantar para a gente que têm sido adotadas nesse sentido? E eu sei que você não gosta dessa palavra, mas um balanço, de certa forma, dessa visão do diálogo, tanto entre os vereadores como também com a população. Então, como eu inicialmente falei, a Câmara, no meu entender, e depois os vereadores entenderam isso, precisava que a gente colocasse, não ordem, porque a casa, né, ela vinha funcionando de forma que atendia os interesses da população. Mas a gente preferiu, e como você falou aí, o slogan, o diálogo para avançar, é uma marca para mostrar que o presidente ele não está ali para ser o presidente da base de vereadores do governo. Ele está ali para ser o presidente de todos os vereadores. Então o diálogo ele tem que ser permanente para que a gente consiga ter um ambiente mais leve para que as coisas evoluam. Eu acho que, como eu falei aqui também numa outra pergunta, os trabalhos legislativos eles mostram, e como você já falou aí do balanço,
A nossa produção legislativa no ano de 2025 foi muito positiva, acima de anos anteriores, e eu acho que isso é fruto desse diálogo, desse trabalho e dessa luta permanente pela harmonia dentro da casa. Até porque é inevitável, né, ter a base, né, e ter a oposição, mas que tendo esse diálogo, né, entre as partes, né, possa fluir, né, possa andar melhor, né, o processo ali na Câmara. Porque a gente já viu em outros momentos que pautas importantes deixaram de ser aprovadas por conta de birra, né, de lado A e lado B. Eu presenciei muito isso, né, eu estava toda semana lá assistindo às sessões e a gente via muito isso. Então, você acredita que esse diálogo aí entre os dois lados está ajudando a melhorar essa pinimba aí entre situação e oposição? Com certeza, independente do vereador que propõe o debate, a discussão sobre determinado assunto que é de relevância, a gente tem conseguido avançar. Eu falava essa semana lá na Câmara até com o vereador de oposição, Rogério Matoso, que tem pautas que, mesmo vindo da oposição, a gente tem que levar ao Executivo para que a gente tente ver a construção para poder entregar para a população, porque o maior beneficiado desse diálogo, dessa boa relação entre os vereadores é a população, que espera da gente serviços, realizações, proposituras que vão de encontro aos seus anseios. E quando a gente tem esse racha, digamos assim, entre os vereadores simplesmente pela posição política, se você tem um projeto, até vou engatar na segunda pergunta que eu vou fazer, como a gente teve esse projeto do Anderson de Matos na última semana, né, que responsabiliza donos de cães por eventuais ataques. Se um projeto desse é barrado pela base por ser de um vereador de oposição ou vice-versa, quem vai sofrer vai ser a população, né? E aí, aproveitando, como eu citei, esse PL em específico, quais projetos recentes, Fred, você destacaria como mais pertinentes à população de Campos no momento? E você pode ficar à vontade também para falar de algum outro específico, como também desse projeto em questão. Então, vai muito da iniciativa do vereador. Nós temos inúmeros projetos, inúmeras leis aprovadas que muitas vezes a gente não tem a eficácia dela na ponta. Então, a gente costuma lá dizer que não adianta a gente ficar propondo leis se aquelas que já existem a gente não cobra a eficácia. E é o que a gente vem também numa outra frente tentando aprimorar isso. Tem, por exemplo, uma lei do vereador Leon Gomes que fala sobre a proibição de fogos de artifício com barulho. Sim. E essa lei a gente vê que ela é válida no município e muitas vezes ela não é aplicada. Então a gente tem que buscar também não só a propositura de novas leis, mas como buscar também a fiscalização para ver se ela está sendo aplicada na prática. Fred, a gente vê muito isso, né? Muitas leis sendo aprovadas, praticamente toda semana ali tem um projeto, né? São vários projetos sendo aprovados, depois sancionados, mas a gente também vê muita falta de fiscalização em relação às leis que são sancionadas. Como você vê isso, assim? Como é que a população pode cobrar, né, para que essas leis sejam fiscalizadas, para que os órgãos competentes possam cobrar, né, do infrator, né, em relação a essas leis? Como é que a gente pode cobrar isso? Como é que isso pode melhorar em relação ao executivo? Então, a gente, enquanto população, vamos falar assim, a gente pode denunciar, né, aquilo que a gente vê que existe uma lei e não está sendo, né, devidamente aplicada a sua coerção. E denuncia aonde? Dependendo da lei, é o órgão competente. Se você tem uma lei que vai falar sobre os fogos de artifício, como eu falei, eu acredito que deve buscar a ordem pública, a Secretaria de Ordem Pública, para que a postura, todos os entes ali atrelados, eles possam ir ao local para poder constatar aquilo ali e aí
fazer a fiel aplicação do que está contido ali na vedação de soltar mesmo os fogos e, se o ato tiver sido praticado, as sanções que a lei impõe para o cometimento do ato. Porque às vezes a população reclama, né? Poxa, para que tanta lei se não é cumprida? Né? Então também é importante a população entender como ela deve proceder em casos que essas leis não estão sendo cumpridas. Porque não adianta a gente reclamar em casa que as leis não estão sendo cumpridas e a gente também, que a prefeitura ela não tem milhões de olhos para estar ali vendo todos os problemas, né? Então a gente, enquanto sociedade, é importante saber, né, como deve proceder no caso de quando presenciar uma lei, né, uma ação, né, que não está sendo cumprida dentro da lei, né, e a gente vai lá no órgão competente, né, e denuncia. É muito importante que o cidadão ele tenha conhecimento da lei. Como o Pietro falou aqui, a gente votou ontem em redação final esse PL do vereador Anderson de Matos, que impõe uma sanção administrativa, ou seja, em pecúnia, àquele proprietário de animal que, por algum motivo, descuido ou omissão, exatamente, a palavra que me fugiu, omissão, aquele animal venha a cometer algum ataque a alguma outra pessoa. A gente sabe que já existem leis que prevê responsabilização civil e criminal, mas a sanção administrativa vem nessa propositura do vereador. Então é importante que a população saiba que essa lei foi aprovada ontem em redação final, está indo para o Executivo. Acredito que vai ser sancionada em breve, e aí é mais uma lei de aplicação que eu acredito ser muito importante, porque vai tornar os tutores dos animais mais vigilantes, né? E aí a sensação de segurança para toda a população vai ser uma coisa que vai beneficiar a todos. Muito bem. E eu gosto muito, Fred, quando a gente consegue traduzir os trâmites para a população, né? Às vezes quem está nos assistindo não entende o linguajar usado, né, durante as sessões, o linguajar da vereança, digamos assim. Então, como que a gente pode traduzir para o público, né, a massa que nos assiste, que acompanha o jornal A Voz de Campos, como que funciona todo o trâmite de uma lei, desde o momento em que ela entra em tramitação, e até muitos projetos a gente vai aprendendo ao longo do tempo que eles demoram, não é à toa, né? Não é por falta de vontade do vereador que fez a proposição ou dos vereadores em si, mas porque tem que passar por comissões, principalmente a CCJ, e depois de aprovada na Câmara também passa pela sanção. Então, conta um pouquinho para a gente do trâmite do zero até a sanção de um PL, por exemplo. Então, o vereador, quando ele vai propor um projeto de lei, ele dá entrada na Secretaria Legislativa. Da Secretaria Legislativa, esse projeto ele vai para 2 setores, o setor de arquivo, para ver se já tem alguma lei com conteúdo similar, e vai para um outro setor, que é da diretoria geral, que vai fazer ali a inclusão dela como objeto para tramitação. E aí vem para a gente para fazer a pauta. Na pauta, a gente faz a leitura na sessão como objeto de tramitação e, depois de lido na sessão, aí sim ele vai para as comissões pertinentes. Todo projeto de lei obrigatoriamente tem que ir para a CCJ, para ver a constitucionalidade da matéria. E depois para a comissão temática que trata do assunto. Se for alguma coisa que envolva a saúde, para a comissão de saúde. Se for alguma coisa que envolva a educação, para a comissão de educação. E assim por diante. Após retornar com os pareceres das comissões, eles ficam aptos a serem pautados. E aí é o que vocês veem lá, a dinâmica das sessões. Tem PL que tem que ser votado em 2 turnos e mais a redação final. Tem o PL que pode ser votado em turno único com a redação final. E depois desse trâmite todo é o que eu falei, ele vai para o Executivo para sanção ou veto. E por que alguns projetos eles têm que passar por 2 turnos e outros são de turno único? É pela natureza. Geralmente os projetos de turno único são os projetos de decreto legislativo. Comendas, honrarias, projetos de resolução.
E já os projetos que a gente chama normais, aqueles que têm o trâmite regular, 2 turnos, com interstício mínimo de 48 horas e a redação final. Perfeito. A gente ouve muito falar disso, né? Solicita regime de urgência, dispensa de interstício. Interstício é um prazo entre um turno e outro que não pode ser inferior a 48 horas, a não ser que, diante da natureza do tema, o vereador peça a quebra desse interstício, e aí isso vai à votação do plenário. O plenário é soberano, decidido pela quebra do interstício, aí você pode votar antes das 48 horas. E aí muitas vezes a gente tem, quando ocorre essa dispensa de interstício, 2 sessões no mesmo dia, né? Sim. Ele acaba sendo votado a redação final, é isso? No mesmo dia. No mesmo dia a gente pode, já chegamos a fazer até 3 sessões. Correto. Vanessa? A gente falou agora há pouco desse diálogo entre o legislativo, o executivo, né? Você acredita que há um diálogo produtivo entre os dois lados? Você fala do executivo com o legislativo? Sim. Total. A sintonia é muito boa. A gente faz parte de um mesmo grupo político, né? O Vladimir Garotinho, como todos sabem, deixou a prefeitura recentemente, sim. Né? Tivemos lá a sessão de transmissão de cargo no Teatro Trianon há cerca de 10 dias atrás, e o Frederico Paes assumiu com muito entusiasmo, com muito vigor, vamos dizer assim. Está com uma dinâmica boa de trabalho, a gente tem acompanhado de perto, muita vontade de continuar com os passos que o ex-prefeito Vladimir conseguiu imprimir na sua gestão. E eu acho que com esse diálogo, como você falou aí, permanente com a casa, a gente tende a conseguir avançar até mais naquilo que já vem sendo feito hoje para a população. E como que a Câmara, Fred, pode garantir que, para além do diálogo, que os debates, que as discussões, inclusive entre base e oposição, um pouquinho também do que a gente já falou mais cedo, não interfira na tramitação e justamente no que chega para a população? Qual a marca, sua gestão internamente falando, você tem tentado imprimir, ou se não precisou imprimir nenhuma atitude mais incisiva, talvez, para ter uma pacificação entre os dois lados? Não, a gente sabe que oposição e base, eles vão ter sempre visões muitas vezes antagonistas de um mesmo tema, mas por questões meramente ideológicas e políticas. E a gente não pode esquecer que a gente está dentro de uma casa política. Dentro de uma casa política tem a hora que o clima tende a acirrar mais um pouco, porque os debates precisam acontecer. A gente não quer uma Câmara fria, uma Câmara que muitas vezes não passe aquela emoção que tem que ser passada mesmo do dia a dia ali do trabalho dos vereadores. Sim, sim. O trabalho da oposição é apontar aqueles problemas de forma responsável e cobrar as soluções. Isso aí é salutar até para o executivo. Assim como também os vereadores de base, você presencia lá as nossas sessões, muitas vezes também cobram o executivo, porque também buscam dar resposta para a população, que é isso que ela espera da gente. Então, mesmo sabendo que é uma casa política, que a gente precisa ter o debate para que as coisas possam vir até ideias que vão contribuir para a solução de problemas. A gente vou voltar aqui a falar do vereador Rogério Matoso, ele subiu numa ocasião para falar sobre uma situação que chegou a ele, sobre uma escola, salvo engano, em Brejo Grande, aonde a escola estava realmente em reforma, teve lá uma situação que pontuaram para ele. Quando ele chegou, ele não viu mais aquilo que tinham falado com ele. Só que aí, 10 dias depois, o prefeito Vladimir Garotinho estava lá entregando a obra. Então, são situações que, como chegou essa demanda lá na casa, houve o debate, tanto o vereador Juninho, que era o líder do governo à época, buscou informações junto à secretária Tânia Alberto, e aí 10 dias depois não só o problema em tese estava solucionado, como a ampliação e a reforma da escola entregue à população. Então são situações como essa que a gente defende que tem que ter mesmo a cobrança, a fiscalização do vereador,
papel do vereador além de fiscalizar os atos do executivo, estar ali na rua, ali na trincheira, para poder ver aquilo que precisa ser corrigido. Muitas vezes o prefeito, com a dimensão do município que a gente tem, ele não tem como estar em todos os lugares ao mesmo tempo, nem mesmo seus secretários, mas com os vereadores atuantes na rua, a gente sabe que vão colher a demanda, trazer para um ambiente propício de debate, que é a Casa de Leis, e a gente tentando buscar junto ao Executivo a resposta para estar corrigindo aquilo que às vezes, por não ser visto, não é feito. Agora, com relação aos novos parlamentares, né, que a gente teve uma mudança bem grande aí esse ano. Fernando Machado e Felipe Coutinho, né, que são novos na casa, né? Como você vê essas mudanças desde o início do mandato? Porque foram 12 suplentes que assumiram e 15 mudanças aconteceram desde então. Se a gente contar os vai e vens, né? Sim. Eu acho que hoje nós temos na casa 6 suplentes com a posse ontem do vereador Fernando Machado. A gente vê com muita tranquilidade, a gente sabe que é um movimento do Executivo buscando aprimorar a gestão. Quando a gente vê o líder do governo, vereador, meu amigo vereador Juninho Virgílio, sendo convidado para ser secretário de governo, a gente, num primeiro momento, de forma egoísta, pensa assim, poxa, mas está tirando o líder do governo aqui da casa, como que vai ficar isso? Mas a gente sabe que é para ele estar compondo um espaço de extrema relevância dentro do governo, que é a Secretaria de Governo. Então, são movimentos que são feitos pelo Executivo e, no meu entender, visando primeiramente melhorar as suas atividades, o seu desempenho, que no final é aquilo que a população espera do prefeito. E quando a gente tem uma saída grande como essa, né, do Juninho, claro que todas têm o seu impacto, né, óbvio, mas como você bem apontou, o líder de governo deixando agora para uma missão que ele já assumiu anteriormente, né? Então ele já tem uma experiência à frente dessa pasta, mas muda também um pouco do clima ali na casa, né? A gente conhece do trabalho do Juninho um foco mais na região dele, aqui do Parque Aurora. É um cara muito do debate, de defender realmente o grupo político também, quando é necessário ter a discussão, é necessário ter o debate. E quem assume no lugar dele é um cara que, como a gente falou mais cedo, né, o Fernando Machado, ele tem muito do legado de Dr. Edson Batista, né, com ele, e também a defesa da cultura. Então, você como presidente, Fred, como um dos 25 vereadores também, que está ali no dia a dia com os seus colegas, com os edis, qual que é a expectativa? Você imagina que vai ter uma mudança no clima das sessões com essas mudanças nas cadeiras que houveram? Ou você acha que segue um clima parecido como do que a gente já tinha? Então, pelo que a gente tem visto, quem tem entrado tem dado continuidade aos bons trabalhos que a Câmara vem fazendo. O que acontece? Falando um pouco do vereador Juninho Virgílio. O vereador que foi escolhido para ser líder do governo no lugar dele, o vereador Dudu Azevedo, é uma pessoa que muitos não sabem, mas tem um perfil muito semelhante. Menos experiência, claro. Juninho já vivencia isso aí há 2 anos e meio, mas eu vejo um perfil no Dudu que vai manter ali o nível ali de defesa do governo muito parecido com o que a gente estava vivendo até agora com o vereador Juninho. E com a chegada do Fernando Machado, a gente vê que uma bandeira que sempre, muitas vezes ela fica meio que não na primeira prateleira ali, mas é aquela bandeira que é essencial para a história do município, que é a cultura. Ontem você estava lá também presente na cerimônia lá de posse do Fernando, e a gente viu aquela plenária lotada e muita gente que você verificava ali da área cultural. Então ele chega
trazendo essa bandeira de suma importância, que é o setor cultural e artístico do nosso município. Ontem, inclusive, na sessão já fez uma moção de aplausos para os 57 anos, se a memória não estiver me traindo aqui, do nosso Teatro de Bolso. Sim, a gente aprovou na sessão. Ou seja, mostra de forma categórica que a Câmara ela está ali representando a pluralidade dos cidadãos do município e agora de carteirinha com uma pessoa que tem uma bandeira bem definida, que a gente não tinha isso claramente na casa. Muito legal isso. E falando também de mudanças, Fred, depois da posse do Frederico Paes como prefeito, alguns vereadores de oposição têm se colocado como mais neutros, né? Foi o caso de Marquinhos Bacelar, ex-líder da oposição, inclusive, correto? Sim. Era o líder da oposição que se declarou agora independente, aberto ao diálogo com Frederico. Dandinho, apesar de oposição, ano passado, ainda com Vladimir, ele já esteve no evento da prefeitura, eu acho que na região dele, e agora no primeiro evento de Frederico como prefeito também marcou presença aqui no Parque Aurora, e o próprio prefeito se colocou à disposição para dialogar com todos. Qual perspectiva você tem dos possíveis movimentos que vão acontecer, ou que podem acontecer, corrigindo, na composição na Câmara, nesse governo do Frederico Paes? Então, a gente vê de forma muito tranquila uma mudança de governo, mas não é uma mudança de gestão, mas não de filosofia de governo. Acaba gerando uma expectativa muito grande. Aqueles vereadores que às vezes queriam aproximação, mas às vezes por conta do ímpeto ali, do desgaste mesmo de outros anos com o ex-prefeito Vladimir Garotinho, eles não tinham como fazer esse movimento e veem nessa situação aí da assunção do Frederico Paes a possibilidade de estar buscando algum diálogo para tentar avançar com algumas coisas para suas bases eleitorais. Acredito que seja mais nesse sentido, mas como uma mudança de gestão, como eu falei, gera essa expectativa e o diálogo é bem-vindo. Você vê o Frederico assim com maior diálogo do que o Vladimir? Não é questão de ser maior diálogo, mas é a questão de você, às vezes, ver na diferença entre a postura política de um e de outro, às vezes espaço para tentar fazer determinado movimento. Às vezes até politicamente pensando. O vereador, que muitas vezes fica na oposição, ele sabe que ele não consegue entregar para suas bases eleitorais aquilo que o vereador da base às vezes consegue. Então é até um movimento inteligente, buscando satisfazer ali as suas bases eleitorais, seus eleitores, e já visando aí essa possibilidade de estar com um diálogo, não digo nem de vir para fazer parte da base do prefeito Frederico Paes, mas ter uma porta aberta onde bater e conseguir estar atendendo de forma mais satisfatória os seus eleitores. Agora eu vou dar uma explicação aqui, que o pessoal me viu mandando beijo ali para a câmera, né? Que o nosso querido Edmar Pitac chegou aqui, está nos nossos estúdios ali, e aí eu estava cumprimentando ele aí, um grande abraço, apresentador dos bastidores da política, né? E o Edmar está chegando aí agora há pouco. E quais as áreas o senhor acredita que precisam de mais atenção urgente, né? Porque eu acho que todas as áreas a gente precisa, né? Tanto o legislativo quanto o executivo precisa dar atenção. Mas quais que seriam, assim, com urgência? Saúde, infraestrutura, educação ou segurança? Como é que você vê isso aí? Então, é um pouquinho de cada uma. A gente sabe que tem pastas que geram uma aflição maior. A saúde, ela é sempre a principal pasta de qualquer gestão. A gente tem a questão também que precisa avançar, que é o transporte público. A gente costuma dizer que é talvez o maior calcanhar de Aquiles de qualquer gestão. A gente tem uma cidade, como todos sabem, muito extensa, um modelo de transporte que
muitos acreditam que já não atenda mais a população da forma que deveria atender. Há muito tempo já, né? Exatamente. Então, são vários viés. Ontem eu estava vendo um pedaço de uma entrevista do prefeito falando sobre a questão do centro da cidade para ser colocado, revitalizado, né, aquela área ali, levando pessoas de volta para o centro, não só para consumo, mas para moradia. Então, são várias vertentes, mas eu tenho certeza que com a competência de trabalho dele, ele vai conseguir estar alavancando esses projetos aí e a gente avançando cada vez mais. E essa revitalização do centro é importantíssima, né? Porque como a gente fala, né? O centro da cidade. E muitas partes ali realmente estão um pouco deixadas de lado, né? Aquele terminal lá da Beira Rio também, né? Sempre existe muita reclamação. Está sendo reformado. Então, sempre existe muita reclamação dos banheiros, mas é uma reforma também que já vem de muito tempo, né? A gente já acompanha essa reforma aí há muito tempo e a população tem cobrado muito mesmo, cobrou muito desse terminal lá, tanto dos banheiros, né? Precariedade mesmo. E o centro, há poucos anos para cá, de uns 4, 5 anos para cá, a gente começou a ver também muitos moradores de rua ali, né? A gente sabe que existe o Centro Pop, né, que é administrado pela prefeitura, que dá essa atenção a esses moradores de rua, mas a gente sabe que não existe uma lei que possa obrigá-los a sair, né? Não tem como tirar eles à força, né? Dá ali aquele suporte, né? De ir até o Centro Pop, ter aquela assistência, mas existe alguma outra coisa que tem sido feita, assim, que de repente os vereadores têm dado atenção a isso? Algum projeto que tenha tramitado aí, que eu, de repente, eu não tenha ficado sabendo em relação a esse olhar aí para o centro? Então, é a percepção minha, tá? A gente teve uma mudança do eixo comercial da nossa cidade para a região da Pilinca. E aí, com isso, os grandes empreendimentos, eles migraram também para lá. A área central de Campos, a área histórica que a gente fala, com aqueles casarões, muitos deles tombados pelo patrimônio histórico, eles dificultam, até pelo valor. Na época a gente estava conversando, salvo engano, com o presidente da CDL, os valores dos aluguéis na área central ali, muitas vezes o empresário prefere deixar o imóvel fechado do que, na época, alugar por valores que não compensavam. Muitas vezes são famílias que não dependem daquela renda ali para poder ter como seu sustento. Então, muitas vezes preferem não alugar, manter fechado, e isso aí contribuiu para que a gente tivesse esse esvaziamento da região central. Com a pandemia, acredito eu também, isso aí se acentuou. E hoje é muito difícil você conseguir fazer o retorno de parte desse movimento para lá. Como você falou, essa situação desses moradores em situação de rua, ela se avolumou também. Nossa cidade, ela deixou há muito tempo de ser uma cidade de porte pequeno para uma cidade de porte médio grande. Então, muitas pessoas vêm para cá com a expectativa de que vão conseguir emprego. A esperança, a cidade, né, de mudança. Exatamente. E muitas vezes vêm para cá e aqui ficam. Mesmo tendo as equipes da Secretaria de Desenvolvimento Humano fazendo as abordagens, identificando essas pessoas, mas Campos, ela tem uma rede de proteção muito grande. Então, você tem ali o restaurante popular, que oferece uma comida a R$1, você tem o café, você tem entidades que dão janta. Então, você tem quase que, vamos dizer assim, o combustível necessário para que essas pessoas permaneçam nessa área central. E muitas pessoas ali, muitas vezes, estão sem destino mesmo. E como você bem falou, não existe aquela questão compulsória de você tirar a pessoa, depende da vontade dele. Então isso dificulta muito. É um trabalho árduo que a prefeitura ela vem fazendo há bastante tempo, mas não é de fácil resolução, não. Mas a gente está atento a isso. O prefeito Frederico Paes, assim como o prefeito Vladimir Garotinho também se empenhou nisso, mas não é uma questão fácil de ser resolvida. Eu imagino.
Fred, Vanessa, a gente vai ler alguns comentários aqui agora, porque nas redes sociais a gente já teve muitas mensagens chegando mais cedo, mas nós tivemos também agora há pouco o Niquinho Barcelos falando: bora, meu vereador, vamos juntos. Odisseia está aqui acompanhando a gente também, muito boa noite. O Saulo Maciel também está aqui acompanhando o Jornal A Voz de Campos. Buzuca também assistindo. O Átila Barbosa mandando boa noite, claro, boa noite para o Fred, Vanessa, para mim, muito boa noite, Átila. Pedindo para mandar um alô para o povão de Campo Limpo, Mineiros, Saturnino Braga, Mussurepe, Baixa Grande, Boa Vista. Não preciso nem olhar mais, que eu já lembrei aqui. Região boa. E, presidente, eu vou te fazer a última pergunta. A gente já está chegando no final do Jornal A Voz de Campos de hoje. Uma pergunta que vai finalizar bem, eu acredito. A gente falou muito antes, perdão, vou te fazer duas perguntas. Queria só que você confirmasse, a gente falou de algumas benfeitorias deixadas pelo, foi presidente da Câmara, Dr. Edson Batista. Só para o senhor confirmar para a gente, teve a Câmara, o Corredor Cultural, Escola Legislativa, foi na gestão dele também? Sim. Qual mais que a gente consegue levantar? Eu acho que só essas três eu acredito que tenham sido as principais. Sim, sim. Mas o Dr. Edson, ele teve o pioneirismo. A gente tem esse corredor cultural ali que é maravilhoso. Conseguimos revigorá-lo. A gente tem visitações hoje todas as semanas. Tem semanas que são 2, 3 dias. A Amanda lá tem se desdobrado para dar atenção. Acho que falei um pouquinho. Para dar atenção aos visitantes, na sua maioria alunos da rede pública. Temos a questão da TV Câmara, que a gente conseguiu agora no último contrato ampliar suas atribuições para que ela consiga desenvolver um papel ainda de maior relevância para a população. E a Escola Legislativa, que na época que ela foi concebida, eu não sei se o Dr. Edson tinha dimensão do que ela poderia alcançar. Só para vocês terem uma ideia, eu recebi a Amanda umas 3 semanas lá no Gabinete Radiante, que a nossa EMUGLE, Escola Legislativa, ela foi escolhida entre todas as outras escolas legislativas do Estado como a de destaque no último ano de 2025, tendo ela, inclusive, recebido um convite para ser a coordenadora regional junto à entidade que cuida das escolas legislativas. Então a gente vê que isso é fruto de um trabalho que começou lá atrás e a gente teve o prazer e o privilégio no ano passado de estar revigorando, dando condições, e ela já vem trazendo esses frutos para a gente. Perfeito, porque a gente fez esse levantamento, de certa forma, mais cedo, quando falávamos do Fernando, precisava só confirmar para não deixar passar nada, que eu sabia que o senhor conseguiria trazer aqui para a gente, confirmar, né, esses dados. E falando em legado, qual é o legado que você pretende deixar, seja como presidente da Câmara, seja como vereador de Campos? Uma pergunta difícil, tá? E essa aí você não tentou dar o spoiler antes, então é uma coisa totalmente aqui. Eu acho que a principal missão do vereador e o que ele busca deixar de melhor para a população é o bom serviço prestado. A gente acordar de cabeça erguida todos os dias, sabendo que você está ali hoje à frente da presidência, tentando entregar o seu melhor. Então, o legado que fica do vereador é o trabalho incessante não só pelos seus redutos eleitorais, mas por toda Campos. E o trabalho do presidente Fred Rangel é resgatar essas tradições dentro da Câmara Legislativa, trazer esse melhor ambiente para os vereadores, para que todos possam estar desempenhando o melhor que podem para a população, porque eu não tenho dúvida nenhuma, todos eles foram eleitos com o propósito de estar entregando serviços de qualidade à população. Cada um ao seu jeito faz isso. E a gente precisa criar um ambiente propício
para que essas coisas aconteçam. Então, o legado que eu espero deixar da Câmara é aquilo que você falou lá no início, como o nosso slogan, que é com diálogo, com a conversa, com o dia a dia ali, estando junto dos vereadores, poder ter olhado para trás depois e ter visto que a gente conseguiu deixar uma campus melhor do que aquela que a gente encontrou. Então esse acho que é o principal legado. Perfeito. Vanessa, eu desejo sucesso na sua gestão aí, nesse biênio aí, e que grandes projetos possam sair da Câmara de Campos, que a população seja sempre beneficiada, que esses projetos sejam sempre pensando na população, né, que é para isso, né, que eles são criados, que os vereadores possam fazer o seu papel, né, fiscalizar ali o executivo, ver se realmente, né, está sendo feito o que foi sancionado, né? E a gente agradece muito a sua presença aqui, mais uma vez. As portas estão sempre abertas, sempre que quiser aqui, ó, dar a voz aqui, a voz de Campos aqui, a voz da população, está aqui sempre à disposição. Agradeço, Vanessa, agradeço Pietro, ao Edmar, ao Germano pelo convite. A gente, sempre que puder, vai estar vindo aqui para fazer esse bate-papo. Eu acho que é de relevância para a gente estar mostrando para a população aquilo que a Casa Legislativa efetivamente produz. Uma coisa que eu esqueci de falar aqui, mas já veio na minha cabeça 2 vezes, já chegou a LDO lá na casa, então a gente fecha esse primeiro semestre com a votação da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Talvez seja o projeto do Executivo de maior relevância no primeiro semestre, assim como a LOA no segundo. Gera grande expectativa e às vezes até apreensão da sociedade civil organizada, da população como um todo. Então ela já chegou à casa, vai ser distribuída para as comissões pertinentes e audiência pública futuramente, em breve marcada, para a gente lá em final de junho estar fazendo a votação e já deixando ali o arcabouço, vamos dizer assim, da LOA já bem delineado. Perfeito. Fred, já me despedindo de quem nos acompanha ao vivo pela TV Aurora, eu quero te agradecer, como eu disse um pouquinho mais cedo. No ano passado a gente fechou o ano aqui de 2025 do Jornal Voz de Campos com uma edição, por coincidência, o Germano vai participar hoje, tá? Então, seria as 2 edições especiais que a gente fez com o Fred e com o Germano. Mas nós fizemos uma edição muito especial naquele 11 de dezembro, acho que foi, né? 11 de dezembro. O ano legislativo se encerrou, as sessões, no dia 10 de dezembro. A gente fez logo na quinta. No dia seguinte, é verdade. Com uma gravação que eu acho que talvez a gente nem consiga repetir um dia, mas foi algo que nós fizemos pela primeira vez também. Uma entrevista, 45, 50 minutos, eu acho. Dava para fazer um programa inteiro. No plenário lá da casa. No plenário, na mesa diretora. E talvez você não tenha a dimensão, até porque, para mim, essa bancada aqui, eu tô aqui nela todo dia. Você tá lá na mesa diretora da Câmara todo dia. Então, talvez você não tenha a dimensão do quão gratificante pra gente, toda a Rede Aurora que eu falo. Pro Felipe Machado, que estava no Jornal Voz de Campos, apresentava comigo também. Para mim, né, por todo o contexto que eu já falei mais cedo, como foi importante a gente ter feito aquele programa. Não para provar nada para ninguém, mas a realização, né, algo completamente fora do padrão que a gente está acostumado. Então, quero te agradecer mais uma vez agora publicamente, não só por esse ato, esse evento, digamos assim, específico, mas por todo o carinho e respeito que você, como presidente, mas também todos os vereadores têm pelo trabalho da Rede Aurora. Não podia deixar de fazer isso justamente na semana de aniversário da nossa emissora. Então, muito obrigado pela presença aqui hoje e por todo o apoio até então. Tá certo? Obrigado a você, Pietro. Não podia deixar, e já que você falou dos 10 anos aí da Rede Aurora,
A gente também atendeu esse convite em reconhecimento a isso. Fizemos até, através do vereador Rogério Matoso, a moção lá na casa por esse importante tempo que vocês estão prestando serviço para a nossa cidade. Sim. E o dia a dia seu lá na Câmara, ele aproxima mais. Então, isso aí também contribui para a gente estar à vontade aqui falando para a população. E, volto a dizer, foi um prazer estar aqui e agradeço a todos vocês. Para fechar, desculpa, Vanessa, estou tomando todo o tempo aqui. A gente acabou de receber uma mensagem do nosso diretor, nosso presidente Germano Santos. Vou ler aqui na íntegra, já que ele mandou. Eu posso ler tudo aqui, não é, Billy? Posso ler tudo? Então tá beleza. Não sabe se vocês têm nenhum segredo aqui. Germano mandou o seguinte, Fred. Manda um abraço forte ao presidente, diz a ele que estou muito feliz com a participação e presença dele na Rede Aurora. Mesmo sem poder participar daqui de Colatina, no Espírito Santo, eu assisti uma boa parte de sua entrevista e contribuiu muito. Abraço a todos e parabéns. Obrigado, Germano. Você também é uma pessoa que a gente tem uma grande consideração. A gente sempre que tem oportunidade, a gente consegue tá conversando, tá trocando ideias. E você é uma pessoa que eu tenho certeza, com seus projetos aí, você vai longe. Já foi longe. Perfeito, Vanessa. Obrigado pela companhia. Até quinta-feira que vem. Até quinta-feira que vem. E terça-feira estarei aqui com o Jornal Aurora às 18h30. Perfeito. Até semana que vem com mais uma edição do Jornal A Voz de Campos. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Até lá. Até.